Oi, gente, boa tarde. Hoje eu vou apresentar de maneira bem abreviada 3 tipos ideais do pesquisador e da pesquisadora. Lembrando que essa ideia de tipo ideal a partir da perspectiva weberiana. Então, o primeiro ou a primeira, o primeiro tipo ideal é do pesquisador que tem como propósito descrever dentro de uma episteme logocêntrica, a ideia dele é descrever. Então, ele parte da premissa de que o objeto de estudo dele é em si mesmo. Então, o seu propósito é apenas descrever como que esse objeto ele funciona, como que ele descobrir, é uma ideia sempre de descoberta. Então, ele trata-se de um pesquisador que parte sempre do passado. Então, ele vai sempre analisar, ter como fundamento do seu argumento de escritor essa ideia de que ele não pode interferir, ele não interfere no objeto de análise. Então, seriam esses traços mais fundamentais. O segundo, ou a segunda, ou melhor, o segundo tipo ideal seria do pesquisador ou da pesquisadora que se preocupa com a prescrição, então se orienta para o futuro. Então, esse é o pesquisador que vai trabalhar com uma ideia de que a sua pesquisa, ela não vai se limitar a descrever como que o objeto é. A pesquisa se orienta para o futuro no sentido de apresentar como que o objeto deve se comportar. Por isso, a ideia da prescrição. Trata-se de uma perspectiva mais normativista. E o terceiro tipo ideal é o pesquisador ou a pesquisadora que se propõe a analisar. A perspectiva analítica significa que a relação entre o sujeito e o objeto é diferente das duas anteriores, que nas duas anteriores, de forma implícita, o pesquisador acredita que sabe o que é o objeto. Então, primeiro, ele sabe o que é a realidade. Então, apenas vai descrevê-la. Muito próprio das ciências da natureza, das ciências duras. E o segundo também sabe. Inclusive, ele acredita que a sua pesquisa é melhor. Ela vai melhorar a realidade. Sempre com essa perspectiva. O terceiro, ele não se diferencia de ambos, dos dois anteriores. Ele não sabe o que é e não sabe e se recusa a dizer para onde deve ir a realidade. Ele se atém simplesmente ao fato de analisar, de se distanciar do objeto para poder analisá-lo de forma, dentro de uma tentativa de isenção máxima, mesmo tendo em conta que
a neutralidade ela é impossível, mas dentro desse tipo ideal é uma tentativa, é sempre um esforço, tem isso sempre como uma, um freio para evitar interferir no objeto. Então, seriam essas três. Então, os pesquisadores, eles se distribuem. Ora, ele descreve mais, note que são tipos ideais, no sentido weberiano. O tipo ideal, no sentido weberiano, não existe empiricamente, é um construto. Então, aqui é exatamente isso. Na prática, o que nós vamos perceber? Uma mistura. Vai ter pesquisador que ora descreve, ora quer prescrever, ora analisa, enfim. É sempre essa coexistência entre os tipos ideais. Muito obrigado.